De Atos dos Apóstolos, nós paramos no capítulo 8, nós estudamos até o verso 38, quando nós falamos então da conversão do eunuco. Filipe acompanhou o eunuco aceitou Jesus, e o eunuco então, o grande administrador da rainha da Etiópia, ele foi batizado. Então aqui no verso 39 diz assim: quando saíram da água, todos encontraram? Sim. Amém? Verso 39, capítulo 8 de Atos. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Então Felipe havia cumprido ali a sua missão com relação ao eunuco, e o Espírito do Senhor tirou Felipe dali, e o eunuco não o viu mais. E o eunuco, foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Ele foi batizado, ele aceitou Jesus, ele passou a entender, o Senhor abriu os olhos dele, passou a entender as Escrituras, e ele voltou então para a África, para a Etiópia, cheio de alegria. No verso 40, diz assim: mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então Filipe, ele foi evangelizar em Cesareia. Olha, agora nós vamos entrar no capítulo 9. Hoje nós vamos tratar de uma coisa assim importantíssima na igreja primitiva, algo muito importante. Lucas, quando escreveu aqui o Atos dos Apóstolos, ele tomou bastante cuidado para falar como era a igreja primitiva, e ele tomou muito cuidado também para falar de algumas conversões, Então ele falou de Cornélio. Cornélio era uma pessoa muito importante. Ele falou da conversão de Cornélio, nós vamos ver logo mais nos próximos dias. Ele falou também do crescimento da igreja, dos discursos mais importantes. Então, quando a igreja crescia de uma vez só com 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. E aqui, então, Lucas, ele vai falar da conversão de um dos apóstolos que mais influenciaram a igreja no cristianismo. Um dos apóstolos, assim, esse foi o apóstolo Paulo, o apóstolo que mais escreveu cartas, o apóstolo que mais evangelizou. Então, eu não diria que é o apóstolo mais importante de todos, mas eu diria que é um dos grandes apóstolos, é o apóstolo Paulo. E interessante que o apóstolo Paulo, ele não foi escolhido pelos homens, como foi Matias. Ele foi escolhido pelo próprio Senhor, Então, ou seja, nós vimos há uns capítulos atrás, que os discípulos ficaram preocupados porque Judas tinha traído, e eles estavam só em 11. Eles achavam que deveriam ser 12, realmente deveriam ser 12, 12 é o número de governo. Então o próprio Senhor tratou de colocar o 12º apóstolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós vamos ver isso logo à frente aqui, e vamos ver como aconteceu essa conversão de um homem que perseguia a igreja. Nós vamos ver também, fazer uma comparação de Paulo com outros que perseguiram os judeus, a igreja. Como que ele se converteu? Como foi essa conversão de um homem que era perseguidor, passou a ser um homem que evangelizava? Um pouquinho, guardado as devidas proporções, eu me comparo com Paulo. Minha esposa, ela assinou assim, dizendo que é verdade, Eu também perseguia o povo crente, Aliás, isso já vem de família. Meu pai era um estudioso da Bíblia, Ele chegou a ser frade capuchinho antes de conhecer minha mãe. E ele conhecia muito bem a Bíblia, conhecia muito bem mesmo todos os livros da Bíblia. A Bíblia católica tem até mais livros que a Bíblia evangélica,
A Bíblia Católica tem 72 livros e a Bíblia Evangélica tem 66. Qualquer hora a gente explica o porquê dessa diferença, né, dos livros da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica. Livros que foram aceitos pelo canon, né, pelo canon, e outros não. São chamados livros apócrifos, aqueles que não estão nessa Bíblia Evangélica que a gente segue. Mas o meu pai ele discutia com crentes. Ele tinha um programa na rádio há muitos anos atrás, né? Já é falecido, e ele discutia, e pelo que eu sei, ele não perdia as paradas não, né? Ele conhecia muito, e talvez os outros não estavam tão preparados como ele. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, nós somos libertos de um monte de pré-conceitos que nós tínhamos, né? Muita coisa que nós aprendemos quando éramos crianças, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que não é bem assim, né? E aí o Senhor abre a nossa mente, abre os nossos olhos, nós passamos a entender. Então, puxando o meu pai, eu também era perseguidor da igreja. Quando ia algum amigo crente na minha casa, depois de eu casado, eu costumava convidá-los a ir embora. Olha, se você veio falar de religião, veio falar de igreja, tem outro dia, porque hoje eu não quero conversar com você. Eu cheguei a dispensar alguns amigos que iam querer falar, né, de Jesus para mim. Eu não aceitava mesmo. E Paulo, antes, né, Saulo, ele era um perseguidor. Então nós vamos ler isso agora, Atos capítulo 9. Amém? Vamos lá? Então diz assim, olha: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então lembram que Estevão foi apedrejado, né? Saulo consentiu na morte dele, e agora Saulo vai até os principais sacerdotes e pede carta de apresentação para que ele possa ir numa outra cidade chamada Damasco, e com aquela carta de apresentação ele prender, açoitar e até matar os cristãos. Então Paulo pediu essas cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o que significa isso, né? Do caminho. O caminho, eles consideravam, né? Os judeus consideravam aqueles homens que seguiam os discípulos como uma seita, e essa seita eles chamavam o caminho, né? Então o caminho é aqueles que seguiam os discípulos de Jesus. Assim, homens como mulheres, e os levassem preso para Jerusalém. No verso 3, seguindo ele estrada fora, então Saulo estava indo em direção a Damasco. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha que manifestação tremenda ali de Jesus para Saulo. E caindo por terra, então aquela luz foi tão forte, eu imagino que Saulo estava a cavalo, né? E mais uma tropa o acompanhava, porque ele estava indo em missão, né? Ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então imaginem a situação, amados. Saulo, com cartas para prender os cristãos, indo a caminho daquela cidade de Damasco, e de repente uma luz muito forte ao redor dele faz com que ele caia do cavalo, ele cai por terra, e além daquela luz, uma voz fala a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no verso 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Olha que interessante, queridos. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele não estava mais aqui, não estava mais lá. E Jesus fala: você está me perseguindo.
Ou seja, o povo de Deus, os cristãos, eles são verdadeiramente Cristos aqui na terra. Quando nós perseguimos alguém do povo de Deus, algum cristão, nós estamos perseguindo a Jesus. Quando alguém faz algum mal para nós que somos de Jesus, essa pessoa está fazendo mal para Jesus. Que coisa linda que é essa frase: eu sou Jesus a quem me persegues. No verso 6, mas levanta-te, Jesus continuou falando para Saulo, e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E aí, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então os outros soldados, eles também ouviram aquela voz, eles foram testemunhas disso, mas eles não viram nada. Então se levantou Saulo da terra, que estava realmente caído, abrindo os olhos, ele não podia ver nada, ele ficou cego. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Então, aquele homem que era o comandante daquela tropa, um homem severo, um homem bravo, um homem sábio, um homem inteligente também, que era Saulo, ele agora dependia das outras pessoas para guiá-lo pela mão e levaram para Damasco. Agora prestem bastante atenção no verso 9. Esteve 3 dias sem ver. Então ele ficou cego durante 3 dias e 3 noites, durante os quais nada comeu nem bebeu. O que quer dizer aqui? Paulo ficou em jejum por 3 dias e 3 noites. Ele nada comeu e nada bebeu. Você já ficou 3 dias sem comer nada ou sem beber nada? Eu já consegui ficar um pouquinho mais sem comer, mas sem beber eu não consegui. É um jejum realmente muito pesado, semelhante ao jejum. Alguém se lembra daquela rainha Esther? Ela também fez 3 dias sem comer e sem beber, junto com as suas servas, para salvar o povo judeu. Então olha que interessante como começa a missão de Paulo. Eles estavam perseguindo os cristãos. Jesus então vem até ele, ele fica cego naquele momento, e ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Muito bem, eu vou ler agora para os irmãos, lá em Gálatas, capítulo 1, vocês podem até lá, Gálatas capítulo 1. Do verso 24, perdão, verso 11 em diante, diz assim, olha, aqui é Paulo falando, na carta aos cristãos da Galácia. Ele diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Olha que interessante. Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Quem preparou Paulo? O próprio Jesus. Que coisa maravilhosa. No verso 13 aqui de Gálatas, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo
eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que na turma dele, de judeu, ninguém o superava em conhecimento. Ele sabia mais que os outros. Ele era um judeu. O povo judeu foi um povo escolhido por Deus. Paulo era judeu. Ele conhecia tudo sobre o judaísmo. Ele conhecia a Torá, ele conhecia os livros da lei. Então ele diz aqui, né? A gente pode falar, nossa, Paulo aqui não foi nada modesto, né? Pois é, uma coisa que Paulo não era modesto. Ele era humilde, não modesto não, né? Certa vez, quando os soldados queriam prendê-lo, queriam açoitá-lo, eu disse, peraí, como é que vocês vão me açoitar? Eu sou cidadão romano, vocês não podem colocar a mão em mim. Outras vezes ele deixou, né, ser açoitado, apanhar, mas muitas vezes ele usava, na hora certa, ele usava o que ele tinha, né? Então aqui ele fala, olha, que ele não recebeu o evangelho de ninguém a não ser de Jesus. Ele falou que ele realmente ele perseguia os cristãos, e no judaísmo, no verso 14 aqui de Gálatas, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, ou seja, ele era um religioso, né? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato, olha que interessante, por que eu estou lendo isso para os irmãos? Porque aqui ele explica, Paulo mesmo explica, que quando ele se converteu, depois daqueles dias que ele teve cego, e aconteceu algumas coisas que nós vamos ler ainda, né, que aconteceu naqueles dias, ele não ficou ali em Jerusalém, ele foi para a Arábia, ele diz aqui, olha, mas de imediato parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Isso levou 3 anos. Então, na verdade, Paulo, ele foi se preparar na Arábia, em retiro, durante 3 anos. Depois de 3 anos, subia a Jerusalém para conhecer Pedro. Então ele deixa claro aqui, ó. E depois de 3 anos, ele voltou para Jerusalém, aí ele foi conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Olha que interessante, Paulo aqui deixa mais uma coisa aqui nas entrelinhas para nós. Olha, eu não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, que era apóstolo, irmão do Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus. Então quer dizer que os outros apóstolos não eram irmãos do Senhor? Não de sangue. Tiago era irmão do Senhor Jesus. Interessante. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. E a seguir, no verso 21, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aqueles que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Amém, queridos? Eu li isso por quê? Porque mostra que quem escolheu Paulo para um dos 12 foi o próprio Jesus. Então ele foi escolhido para ser o 12º apóstolo, pelo próprio Jesus. Bom, Paulo então ficou cego e foi para casa de uma certa pessoa. Olha o que aconteceu. Havia em Damasco um discípulo de quem? De Jesus, chamado Ananias. Alguns estudiosos dizem que Ananias, ele foi daquele grupo dos 70 que Jesus certa vez enviou, né?
Eu não conheço aqui na Bíblia onde fala que Ananias foi um dos 70, mas tem alguns estudiosos que dizem isso. Então Ananias realmente era um discípulo. Havia em Damasco um discípulo de quem? De Jesus, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão, que coisa linda: Ananias. Ao que respondeu Ananias: eis-me aqui, Senhor. Esse eis-me aqui, Senhor, é uma frase que diz tanto. A gente podia passar o resto da aula hoje só falando dessa frase: eis-me aqui, Senhor. Foi a mesma que Isaías usou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi o mesmo que Maria usou: eis-me aqui, a serva do Senhor, faça segundo a tua vontade. E aqui Ananias, um homem que é tão pouco falado na Bíblia, mas que coisa maravilhosa, Ananias. Quando o Senhor chamou Ananias numa visão, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, estou pronto. O que o Senhor quer de mim? Que tal a gente falar a mesma coisa hoje do Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Então, o Senhor deu a ele a missão. O Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. A rua Direita era uma rua importante ali em Damasco. Diz que essa rua, ela cortava de uma extremidade à outra da cidade. Era uma rua muito importante. Vá a uma rua que se chama Direita, e na casa de Judas, era quem estava hospedando Saulo, na casa de Judas, procura por Saulo. Ele tem um apelido de Saulo de Tarso, pois esse Saulo está orando. Lembra que Saulo ficou então 3 dias jejuando? Ele estava orando também. Jesus falou com ele. Quando Jesus fala com qualquer um de nós, a nossa vida se transforma. Só quem tem essa experiência sabe o que eu estou falando. Quando o Senhor fala com você, e Ele pode falar quando? Ele pode falar quando você estiver lendo a Bíblia. Ele pode falar quando você estiver participando de um culto. Ele pode falar quando você estiver meditando, adorando no seu quarto, em algum lugar. Mas quando o Senhor fala com você, você entende que foi o Senhor que falou com você. É lindo isso é maravilhoso. Então, no verso 12, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias. Então Deus está falando: Ananias, você vai até a rua chamada Direita, na casa de um certo Judas, vai perguntar por um certo Saulo, que tem o apelido de Saulo de Tarso, porque esse homem está orando, Saulo, e Saulo, ele teve uma visão, porque eu dei essa visão a ele teve uma visão, Deus falando, de um homem chamado Ananias. Então, o Senhor também preparou Saulo para receber Ananias. Ele teve uma visão de um homem chamado Ananias, que lhe impôs as mãos para que ele recuperasse a vista. Então Deus já explicou para Ananias, que já tinha falado também com Saulo em visão, o que iria acontecer. Aí no verso 13, Ananias porém respondeu: Senhor, é isso mesmo? Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem chamado Saulo. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Ananias disse assim: Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu vá até lá na boca do lobo? Sabe, comparando, Saulo era naquela época para os judeus como Hitler foi para os judeus. O que Hitler queria fazer com os judeus? Exterminar. O que Paulo queria fazer com os cristãos? Exterminar. E Ananias vai falar: mas Senhor, o Senhor tem certeza? É para eu ir até Hitler?
14. Desculpa, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, vai, porque este Paulo, este Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu mostrarei a ele quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, vai, Ananias, porque eu escolhi esse homem. O Senhor nos escolheu a cada um. O Senhor escolhe pessoas que a gente nem imagina. Que a gente nem imagina. Que tem um passado que a gente nem imagina. O Senhor escolhe. E o Senhor escolheu Saulo. E escolheu Ananias para ir até lá, impor as mãos sobre ele, orar por ele. No verso 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, dizendo: irmão Saulo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esses dias a senhora nos procurou, a senhora que era mãe de santo, e ela chegou até a mim e falou: olha, eu quero esse Deus que você falou sobre ele hoje, que até hoje eu tenho sido infeliz, eu não tenho paz. E assim, nós costumamos ter assim, um certo receio quando se fala em pessoas que trabalham com magia negra, que mãe de santo, né, banda, candomblé, né, um certo receio. Eu particularmente, não é o meu prato predileto, né, está, mas o primeiro contato que eu fiz com essa senhora, depois que nós oramos com ela aceitou Jesus, né, foi esses dias. O contato que eu fiz com ela por telefone foi: olá, irmã fulana. Eu lembrei disso aqui de Ananias. Se Deus falou, para falar. Nós não temos que escolher ciclano ou beltrano. Se Deus falou, é para falar. Eu não entendo, mas Deus entende. Então aqui Ananias falou: irmão Saulo. Era um perseguidor da igreja. Ele era o Hitler da época. Mas Ananias impôs as mãos sobre ele, dizendo: irmão Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente, diz aqui a Bíblia, no verso 18, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e Saulo voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Ande um pouquinho para frente, vai até Atos, capítulo 22, verso 16. Capítulo 22, verso 16. Capítulo 22, verso 16, só um minuto. Olha aqui, diz aqui, olha. E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Então aqui, mais um testemunho, né? Saulo, um homem zeloso, religioso, era judeu desde criança, ou seja, já pertencia ao povo de Deus, o povo escolhido, e logo após Ananias impor as mãos sobre ele, ele se levantou e foi batizado. Mais uma vez nós vemos a importância de passar pelas águas, o primeiro batismo.
o batismo de arrependimento. Nós sabemos que depois tem mais dois batismos, né? O batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Então, mais uma vez aqui a gente vê essa palavra, ele foi batismo, foi batizado. Nós vimos na aula passada sobre o eunuco, e agora mais uma vez Saulo, um apóstolo, um homem importantíssimo. E depois de ter se alimentado, bom, estava em jejum 3 dias, ele se alimentou, sentiu fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aí nós lemos lá em Gálatas que Saulo foi até a Arábia, se preparou por 3 anos e depois ele voltou, né, para pregar. Aqui, continuando, diz assim, no 20, e logo pregava, né, mas esse logo eu acredito, depois desses 3 anos de se preparar. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, tudo aqui na Bíblia, a gente vai ver que entre um versículo e outro, às vezes leva um certo tempo, né? Leva um certo tempo. Aquela passagem de Felipe com o eunuco, né? Eu acredito que eles ficaram no carro por várias horas, porque a Bíblia diz que Felipe foi explicando toda a escritura para o eunuco. Isso não se faz em 5 minutos, né? E aqui também. E logo pregava. Então ele se preparou e passou a pregar. Amém, amados? Eu gostaria de falar um pouco sobre esse Ananias. Ananias. Eu até anotei algumas coisas aqui. O Senhor deu a ele uma missão. Que assim, se nós pudéssemos fazer um filme, esse filme se chamaria Missão Impossível 5. Foi uma missão muito difícil que Deus deu para Ananias. Falar com Saulo, o perseguidor de cristãos. Então, quando Ananias disse assim, eis-me aqui, Senhor, o Senhor ainda não tinha passado para ele os detalhes da missão, mas ele já disse, eis-me aqui, Senhor. Algumas lições que nós tiramos dessa passagem de Ananias, eu vou colocar aqui para os irmãos, eu anotei 7 delas. Primeira, gostamos de ficar em lugares onde nos sentimos seguros e confortáveis. Mas não é assim que o Senhor quer de nós. Quando nós estamos muito seguros e confortáveis em alguma situação, então alguma coisa vem, um vento sopra e nos tira daquele conforto. Porque o Senhor não quer ver nenhum crente sentado quieto sem fazer nada. Está tudo muito bem na sua vida? Aproveite esse período, não é? Goze nesse período, né? Agradeça a Deus, seja feliz nesse período, mas se prepare, porque vem um vento aí para que você se mova melhor. Onde o pastor Saulo pregou sobre a nuvem que acompanhava o povo de Deus no deserto, né? Durante o dia, e a coluna de fogo que acompanhava durante a noite. Então, quando a nuvem se mexe, nós temos que nos mexer. Às vezes nós estamos muito folgados. Talvez a gente esteja muito folgado nesse tempo, Mariette. Talvez você esteja muito folgado nesse tempo, pastor Rubens e mãe Edith. Talvez esteja muito tranquilo. Eric, Natália, cada um aqui. Nós gostamos muito de ficar em lugares onde nos sentimos seguros e confortáveis. Ananias estava muito tranquilo. 2, estamos preocupados com a possibilidade de fracassarmos. Quando o Senhor nos dá uma missão, nos manda fazer uma coisa, geralmente passa pela nossa cabeça uma preocupação
com a possibilidade de nós fracassarmos naquela missão. Eu não sei o que vocês estão pensando agora, eu estou pensando em algumas coisas. Às vezes o Senhor nos dá uma missão impossível. Não é impossível para Ele, né? E nem para nós, Senhor. Ele que vai fazer. Mas a gente fica preocupado com a possibilidade de fracassar. Como Jeremias, né, pastor? Como Jeremias, eu diria, pastor Rubens, como qualquer profeta, todos eles, não teve um, até João Batista, o último, passava, com certeza. 3, nós ficamos preocupados que não pregaremos perfeitamente. Nós ficamos preocupados, será que a minha pregação vai convencer? Será que a minha fala realmente vai convencer? Lembra bem, Ananias recebeu uma missão que para nós seria uma missão impossível. Missões que nós tiramos. Eis-me aqui, Senhor. Mas passou essa preocupação por ele também. 4, nós julgamos demais a respeito de quem o Evangelho é capaz de convencer. Às vezes passa pela nossa cabeça, né? Olha, será que o Evangelho vai convencer aquele fulano? Nossa, mas ele é tão importante, ele nunca deu valor nenhum para o Evangelho. Será que o Evangelho vai convencer? Será que aquela mulher realmente vai aceitar Jesus? Será que aquele homem vai realmente aceitar Jesus? Será que se eu, tão pequenino, falar alguma coisa, será que realmente vai dar resultado? Vocês estão entendendo, amados? A nossa preocupação, Mateus, será que realmente vai dar alguma coisa? Nós julgamos demais a respeito de quem o Evangelho é capaz de converter. E às vezes para as pessoas que nós menos imaginamos que aquela palavra vai realmente bater e bater forte, a gente julga demais a respeito de quem o Evangelho é capaz de converter. Concorda com isso? Tomara que vocês estejam viajando aí que nem eu estou nesse momento. Eu estou pensando um monte de nomes. Será que se eu falar para aquela pessoa, vai? O Evangelho consegue converter aquela pessoa? Como nós somos poucos? Não somos nós. Nós só somos o microfonezinho aqui, ó. Só isso. Mais nada. Se esse microfone parar de funcionar agora, preste bastante atenção. Se esse microfone parar de funcionar agora, eu tenho certeza que o Mateus, meu filho, vai correndo, vai pegar outro microfone e trazer aqui para mim, para eu continuar pregando, ensinando. Ou seja, esse microfone aqui é um privilégio para ele que eu esteja usando ele agora. Entendeu? Você, quando recebe uma missão, eu quando recebo uma missão, é um privilégio para nós. Porque Deus pode usar qualquer outra pessoa. É Ele que capacita os escolhidos. Então, glória a Deus que Ele me escolheu. Glória a Deus que Ele escolheu você. Quinto, não tememos a Deus o suficiente, nem confiamos nele genuinamente. Então, Ananias, mas Senhor, eu estou indo em direção ao lobo. Não tememos a Deus o suficiente e nem confiamos nele genuinamente, verdadeiramente. Porque se a gente confiasse nele ou temesse, então nós iríamos obedecer tudo que ele nos manda. E hoje, quantas coisas o Senhor nos manda? Se você abrir lá em Mateus 28, você vai ver Jesus falando assim: ide, quem? Cada um aqui, olha. Vou começar aqui, cada um aqui. Ide por todo lugar,
pregue o Evangelho, fale de mim, faça discípulos meus e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Jesus, é a grande comissão de Jesus, e é para todos nós. Ninguém escapa disso aqui, ninguém. Então, nós não tememos a Deus o suficiente, nem confiamos nele genuinamente, porque dá aquele gelo na barriga, aquele medo que começa a encolher. Não foi para mim que o Senhor falou. E você fica em cima do mundo. 6, né? É a sexta colocação que eu faço aqui dessa missão impossível. Ele se submeteu ao Senhor. Então Ananias se submeteu ao Senhor, sendo que fez exatamente aquilo que ele não queria fazer. Não é o que a gente quer fazer, é o que Deus quer que você e eu façamos. Ele se submeteu ao Senhor. Pronto. Deus fala, faz. Você fala, Senhor, claro, faço. Amém? Estou aqui. Ele se submeteu, sendo que fez exatamente aquilo. Olha só que interessante. Ele fez exatamente aquilo que ele não queria fazer. Então não é o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, da maneira que a gente quer fazer. É o que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu faça, da maneira que Ele quer que eu faça. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Amém. E a sétima consideração que eu fiz aqui sobre Ananias são pessoas desse tipo que o Senhor busca hoje. Vamos orar? Roberto? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor também nos chamou, assim como o Senhor chamou